Está começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. Está no ar Olé News. Notícia e informação à sua disposição. As principais manchetes desta edição: foragido com prisão decretada até 2025 é preso pela Brigada Militar na estação rodoviária de Bento Gonçalves. Polícia prende homem que atuava em organização criminosa de roubos de veículos na Serra Gaúcha. Polícia Rodoviária Federal apreende diversos produtos eletrônicos ilegais na BR-470 em Bento Gonçalves. Homem é preso tentando furtar veículo em Farroupilha. Em menos de meia hora, 2 veículos são roubados em Caxias do Sul. Ainda a dupla é presa com dinheiro falso em Bento Gonçalves. Quase 64 mil mortes violentas foram registradas no Brasil em 2017. 18 pessoas são condenadas por esquema ilegal de seguro-desemprego em Vacaria. Estacionamento rotativo de Bento Gonçalves terá reajuste de 17% a partir da próxima semana. Inclusive, eu já pergunto para você que acompanha essa edição de sexta-feira, 18 de janeiro, em todo o Brasil. Você que acompanha a nossa programação na sua cidade, de onde você está falando, tem estacionamento rotativo? Quanto você paga por hora? Essa é a pergunta. Qual é o tempo mínimo? Quanto você paga no estacionamento rotativo? Na área azul, na área amarela, enfim, de seu município. Quanto é o estacionamento rotativo na sua cidade? Participe conosco, opine aqui no Olé News, da Rádio Olé Digital. Ainda é destaque: comunidade Bento Gonçalvense pode doar alimentos para desabrigados da fronteira oeste. Vigilância Ambiental identifica focos do mosquito Aedes aegypti em 3 bairros de Bento Gonçalves. Oficinas gratuitas são oferecidas pelo Banco do Vestuário de Caxias em fevereiro. Estação da Vindima abre nesta sexta-feira em Bento Gonçalves. Período para aquisição de alevinos em Farroupilha começa segunda-feira. Bento Gonçalves já tem 8 feiras confirmadas para este ano de 2019. E ainda, apenas 9% dos brasileiros conseguem pagar contas de início de ano. Estudos mostram que aquecimento dos oceanos bateu recorde em 2018. São algumas informações do Olé News. Notícia e informação à sua disposição. Inclusive, Rádio Olé, tá todo mundo ouvindo. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 991606703, código de área 54 54991 606703 é o WhatsApp aqui da Rádio Olé Digital. As informações esportivas: seleção feminina intensifica a preparação física antes da Copa do Mundo e federações do Brasil têm apoio da CBF para arbitragem. E lógico, as informações da dupla Grenal. Vai começar os campeonatos estaduais nesse final de semana. Vamos trazer destaques também aqui da reportagem. Participe conosco. Olé News. Quanto é o estacionamento rotativo na sua cidade? Em Bento Gonçalves terá reajuste de 17% a partir já da próxima segunda-feira. Participe. Quanto é o estacionamento rotativo na sua cidade? Fique à vontade, opine e participe conosco. Olé News, notícia e informação à sua disposição. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo.
Previsão do tempo, olha, a sexta-feira novamente é de chuva na serra. Temperatura, entretanto, cai um pouco, como já pode ser sentido pelos caxienses, pelos serranos nessa madrugada. As mínimas, que geralmente não baixavam dos 23 graus, chegaram aos 19 nessa sexta. E a máxima não deve passar dos 25 graus. Em alguns pontos do estado permanece risco para temporais com trovoadas, descargas elétricas, além de rajadas de vento superiores a 80 km por hora. No final de semana, a previsão também é de bastante chuva para sábado e também para domingo. Apesar disso, as manhãs serão sempre de sol com pancadas, se iniciando à tarde e seguindo durante toda a noite. No sábado e no domingo, a máxima será de 24 graus. Já as mínimas ficam em torno de 19 graus aqui na Serra Gaúcha. Olha, a chance de chover na Grande Rio também é maior. O calor continua intenso no Rio de Janeiro. Pode ter temporais hoje. O pessoal da Clima Tempo está mandando pra gente, que inclusive nós vamos ampliar essa informação. O pessoal da Clima Tempo já está participando conosco, vai trazer as informações, a previsão do tempo para esta sexta-feira para todo o Brasil. Você que acompanha, segue participando conosco. Uma massa de ar seco que vem predominando entre o interior da Bahia e o Espírito Santo está limitando a chuva. Janeiro começou quente, com pouca chuva por essas áreas. Mas o ar quente e úmido está predominando nas demais áreas do Brasil e vem facilitando a ocorrência das pancadas de chuva. Nesta sexta, a zona de convergência intertropical fica próxima da costa do Nordeste e um sistema de baixa pressão atmosférica está ajudando na formação de nuvens pesadas pelo sul. A situação ainda é de perigo para uma chuva volumosa com granizo no centro-oeste sul gaúcho. Nas demais áreas do estado, no leste de Santa Catarina e do Paraná, muita nebulosidade, chuva várias vezes ao dia e com risco de temporais. Pelo interior do Paraná e de Santa Catarina, o sol aparece mais forte e os temporais acontecem a partir da tarde. Também Mato Grosso do Sul fica em alerta nesta sexta para chuva por mais áreas e uma chuva volumosa. Entre o Rio de Janeiro, também São Paulo, Mato Grosso, sul do Amazonas e o Tocantins, o sol aparece, as nuvens aumentam à tarde e acontecem temporais localizados. O céu fica mais carregado nesta área entre o norte do Amazonas, o norte do Pará, do Maranhão, Ceará e o Rio Grande do Norte, com chuva ao longo do dia. E atenção, no sertão do Nordeste, há risco de chuva forte nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 18 graus em Brasília, 19 graus em Porto Alegre, onde a temperatura máxima cai para 25 graus. Máxima de 27 graus em Florianópolis, 33 em Palmas e em Salvador. Tá aí a previsão para todo o Brasil, pessoal que acompanha a nossa programação da Rádio Olé Digital. Você muito bem-vindo. Participe conosco. Nesse momento, 25 graus, a umidade relativa do ar em 85%, vento soprando a 18 km por hora na direção norte, aqui na região metropolitana da Serra Gaúcha. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos com o Olé News, notícia e informação à sua disposição. Olha, você que está acompanhando em todo o Brasil, fique à vontade para participar conosco. Fale aí da cidade de onde você está falando, da cidade de onde você está acompanhando essa edição do Olé News. E me responda, da sua cidade, tem estacionamento rotativo? Quanto você gasta com estacionamento rotativo na área central de sua cidade? Em média, quanto você gasta? R$1, R$2? R$3 ou R$4? Participe conosco. Fique à vontade para participar. Quanto você gasta com estacionamento rotativo na sua cidade, no centro de sua cidade? Muitos municípios, com R$1 você fica 1 hora. Muitos municípios, com R$1 você fica meia hora. Alguns municípios você gasta até R$4 para ficar 1 hora num estacionamento. Então participe conosco, opine,
Fale aí da cidade de onde você está falando, fique à vontade. Estamos com o Olé News, edição de sexta-feira, dia 18 de janeiro. Olha, conforme divulgado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, a mobilização para arrecadação de donativos começa a envolver todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves, dessa forma, a comunidade pode efetuar doações no Corpo de Bombeiros para desabrigados e desalojados, especialmente na fronteira oeste, atingido aí pelos temporais do dia 9 de janeiro, principalmente com água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e também de limpeza, fraldas descartáveis, infantil e fraldas geriátricas também, roupas e calçados em boas condições, colchões e cobertores, lençol, travesseiro, enfim. Pelo menos 22 municípios foram atingidos pelos temporais. Alegrete, Dom Pedrito, Jaguari, Quaraí, Rosário do Sul e Uruguaiana são os mais prejudicados. Então a comunidade pode aí doar alimentos para desabrigados na região da fronteira oeste. O pessoal está participando conosco já aqui da nossa programação. Fique à vontade. Quanto você gasta aí com estacionamento rotativo da sua cidade, no seu município? Muitas pessoas gastam R$1 para ficar 1 hora, muitas pessoas gastam aí R$2 para ficar 1 hora. Tem municípios, que eu sei, que as pessoas gastam até R$4 para ficar 1 hora estacionado na área central. Então participe, fique à vontade. Quanto você gasta com estacionamento rotativo por hora na sua cidade, no seu município? O pessoal já está participando conosco aqui, você fica à vontade. Já vou mandar um alô para todo o pessoal, todo o Brasil, que está participando conosco em toda a região também. Digo isso, pergunto isso, porque em Bento Gonçalves, a partir de segunda-feira, o estacionamento rotativo vai aumentar aí, vai ter um reajuste de 17%, um reajuste considerado abusivo para muitas pessoas. A partir de segunda-feira, então, as tarifas para pagamento do estacionamento rotativo em Bento terão novos valores. A tarifa mínima para até 30 minutos de utilização será de R$1. Para até 60 minutos, o valor será de R$2. Já para 2 horas de utilização, custarão R$4. Segundo o secretário de Segurança de Bento Gonçalves, o tenente-coronel José Paulo Marinho, a atualização dos valores é necessária para corrigir a readequar as tarifas de acordo com os demais municípios da região. Atualmente, a tarifa mínima cobrada no município é de 85 centavos para meia hora e de R$1,70 a hora completa. Esses valores estariam defasados, principalmente em comparação com cidades menores, que acabam cobrando mais do que Bento Gonçalves, conforme aponta o secretário. Outro ponto, ressaltado pelo tenente-coronel, é que o valor da nova tarifa ainda fica abaixo do esperado caso ela fosse definida pelo Índice Geral de Preços do Mercado, já que pelo índice, a tarifa de estacionamento para 1 hora deveria ser reajustada para R$2,05. Atualmente, 21% do valor arrecadado na área azul é encaminhado ao Concepro para repasse aos órgãos de segurança pública do município. Essa porcentagem está prevista no contrato de concessão de estadiamento rotativo em Bento Gonçalves. O montante vai para o pagamento do policiamento comunitário, 24 policiais militares e 8 policiais civis, num convênio com o Estado, conforme explica aí o ex-presidente do CONCEP, o Laércio Pompermay, que presidiu a entidade até dezembro de 2018. Os valores referentes a 2018 ainda não estão finalizados, mas o montante repassado deve ficar em torno de R$250 mil a R$300 mil, valor semelhante ao repassado em 2017, quando a entidade recebeu R$301 mil oriundos da tarifa cobrada na Zona Azul. Então volto a perguntar, quanto você gasta, quanto você paga no estacionamento de sua cidade, o estacionamento rotativo? O pessoal está participando conosco, mandar um alô para Nathalie Ché, em Bento Gonçalves, Daniel Carnel em Garibaldi está conosco também, a Terezinha Capello em Bento Gonçalves, pessoal participando, olha, o Sidney Fernando de Jesus em Mourão, estacionamento é de graça por enquanto. O Cristiano Oliveira em São Vicente do Sul,
rios botam pra fora. O pessoal tá comentando aqui. Rogério Rodrigues, estacionamento rotativo em Bento é um roubo. Opinião aqui do Rogério Rodrigues. A Mari, em São Bernardo do Campo, acompanhando. Na Grande São Paulo. Olha, São Bernardo do Campo, com R$2 ela fica 1 hora. Estacionada, no estacionamento rotativo. O Augusto Rodrigues, no Rio de Janeiro, acompanhando. O Gilmar Fernandes, em Blumenau, Santa Catarina. O Augusto Rodrigues, no Rio de Janeiro. Gilmar Fernandes, Blumenau, ele gasta em média R$13,50 no estacionamento rotativo. Olha, são valores realmente elevados no estacionamento rotativo. Então você segue participando conosco. De que cidade você está falando? De que cidade você está ouvindo? De que cidade você está acompanhando essa edição aqui do Olé News? Fique à vontade para participar conosco. Olha, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2116 da Mega Sena. E a estimativa para o prêmio do próximo concurso é de R$33 milhões, segundo a estimativa da Caixa. O sorteio foi realizado na noite de ontem e as dezenas sorteadas foram 01, 09, 19, 21, 34 e 54. Repetindo, 01, 09, 19, 21, 34 e 54. A quina saiu para 91 apostas. Cada ganhador vai receber R$ 24.748,67. A quadra registrou 5.468 bilhetes vencedores. Cada um vai pagar o prêmio de R$ 588,39. O sorteio do concurso 2118 será realizado neste sábado. As apostas poderão ser feitas até às 19 horas de Brasília do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 3,50. Nós estamos com o Olé News, notícia e informação à sua disposição. Fique à vontade, participe conosco. Olha, enquanto não se deve ser em 2019 que o turismo de negócios vai decolar em Caxias do Sul. Enquanto o Parque de Eventos de Bento Gonçalves, a Fundaparque, já tem 8 grandes feiras confirmadas, os pavilhões da Festa da Uva têm, além da festa, 2 de pequeno e médio porte agendadas e ainda não há previsão de volume de negócios. A Mercopar, que concentra a maior movimentação financeira, ainda não está confirmada em Caxias do Sul. A edição do ano passado ficou concentrada na área do centro de eventos e organizadores e expositores reclamaram da estrutura física do local. O diretor técnico do Sebrae, Ayrton Ramos, afirmou que na ocasião de manter a feira em Caxias do Sul, iria depender do engajamento de entidades locais e também da Prefeitura Municipal para melhorar as instalações. Os eventos agendados em Bento Gonçalves prometem impulsionar a economia local e agitar montante do turismo e também a rede hoteleira gastronômica da cidade. No ano passado, feiras na Fundaparque geraram quase R$1,5 bilhão de reais em negócios. Mais de 500 mil pessoas passaram pela Fundaparque. Em 2018, a única feira importante nos pavilhões foi a Mercopar, que movimentou cerca de R$70 milhões em negócios. O Fundaparque de Bento Gonçalves vai investir esse ano R$800 mil em melhorias. As obras envolvem segurança, iluminação, pintura e reforma de banheiros, melhorias na climatização do pavilhão A e troca de peças no sistema de ar-condicionado a tempo aí de receber a FIMA Brasil em março. Nos pavilhões da Festa da Uva, os investimentos previstos até final desse ano devem passar aí R$1,5 milhão de reais, segundo o diretor de infraestrutura do parque, Milton Tedei. Segundo ele, já foram executadas aí várias obras, entre elas as reformas dos telhados do pavilhão 1 e 2 e a construção de rampas de acessibilidade, conserto de 42 climatizadores, reforma dos banheiros, troca de piso e impermeabilização de alguns pavilhões. Também estão sendo instaladas 24 câmeras de monitoramento no Parque dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.
pessoal segue participando conosco, a Maria Inês tá com a gente também, muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. O Sidney Fernando de Jesus, mandando um alô pros colorados. O Luciano da Silva Souza tá na Bahia acompanhando as informações aqui do Olé News. O Nivaldo Souza Coutinho, olha, o Luciano da Silva Souza, ele diz que na Bahia, lá onde ele mora, em Camaçari, que os valores oscilam, varia de R$3 a R$4 a hora no estacionamento rotativo. Você que participa conosco, quanto você gasta de estacionamento rotativo no seu município, na sua cidade, na área central de sua cidade? Alguns municípios, conforme a gente vai recebendo as informações aqui, alguns municípios não têm estacionamento rotativo por enquanto, não pagam nada. Mas alguns municípios na Bahia, como em Camaçari, na Bahia, o Luciano da Silva Souza está falando que gasta R$3 a R$4 a hora no estacionamento rotativo. A Zona Azul, ele fala aqui que só tem na capital, em Salvador. Então o pessoal segue participando. Opine, participe conosco. Esse é o Olé News. Olha, a solicitação de avelinos pode ser feita a partir de segunda-feira em Farroupilha. Os pedidos devem ser feitos na Secretaria de Desenvolvimento Rural e também no Centro de Atendimento ao Cidadão, das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O prazo segue até o dia 1º de março. Os interessados poderão adquirir as espécies de carpa-capim, prateada, cabeça grande, colorida, jundiá cinza, lambari, tilápia, dourado, algumas espécies, né, de peixes. O objetivo da ação é incentivar produtores rurais que se dedicam aí, né, à pescaria, enfim, a entrega deve ocorrer até o dia 7 de março. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 54, é o código de área, 3261-6931. 3261-6931. Períodos para aquisição de alevinos em Farroupilha começa, portanto, segunda-feira. Olha, você que acompanha em todo o Brasil, abre nesta sexta-feira, dia 18, Formação Turística de Bento Gonçalves. Abre nesta sexta-feira a Estação da Vindima em Bento Gonçalves. A solenidade da 10ª edição do evento tem ato oficial na área urbana do município, diferente de outros anos, iniciando na Praça Aquiles Micaroni, no bairro São Bento, com a bênção às uvas e à safra, seguindo de procissão até a Rua Coberta, a partir das 19 horas. O evento ainda proporciona 15 expositores que estarão comercializando no local, entre vinícolas, agroindústrias e restaurantes, shows da banda Vocal Alegro e corais da região. Momentos aí de relembrar jogos típicos da imigração italiana como Mora. Até dia 18 de março, as atrações que integram a programação vai desde a colheita simbólica, apresentações culturais de corais, jogos italianos e gastronomia típica. As atividades ocorrem também nos hotéis, vinícolas e restaurantes que oferecem pacotes promocionais com atrações paralelas. A Estação Vindima é uma realização da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves por meio da Secretaria de Turismo com apoio de empreendimentos locais. A programação completa está disponível no site bento.tour.br. O pessoal segue participando conosco. Olha, Miriam Cury, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estacionamento rotativo, mais ou menos a hora, custando R$3 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O pessoal segue participando conosco. Quanto você gasta com estacionamento rotativo por hora em seu município? Fique à vontade para participar conosco. WhatsApp aqui da Rádio Olé 54991 606703. Participa também pelo Facebook, nós estamos em imagens através do Facebook e também pela Rádio Olé. Inclusive você pode entrar no site radioledigital.com, baixar o aplicativo da Rádio Olé no seu smartphone
e acompanhar o melhor da programação durante 24 horas. Olha, o Luiz Fernando Hoffmann. Concurso de beleza ao ar livre na Avenida Planalto. Vai encantar a comunidade de Bento Gonçalves em março. Nos dias 2 e 3, vai beneficiar entidades carentes. Promovido aí pela AGEP, com apoio da Secretaria de Turismo. Esse evento está com inscrições abertas. Luiz Fernando Hoffmann, obrigado pelo carinho. Concurso de beleza ao ar livre na Avenida Planalto, dia 2 e 3. Bacana iniciativa, vai beneficiar aí algumas entidades carentes. Quem está com a gente também é a Maria Inês, o Rogério Rodrigues, falando que estacionamento rotativo é um roubo. Luiz Fernando tá falando que vai anunciar com a gente. Luiz Fernando está convidado, a gente vai marcar uma entrevista aí com o Luiz Fernando para falar desse evento beneficente, desfile ao ar livre na Planalto, 2 e 3 de março. Quem tá com a gente também é o Jaime Ferrari em Bento Gonçalves, participando conosco. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Olha, a Serra Gaúcha, o Brasil e o mundo acompanhando as informações do Olé News. A Rô Moura também tá com a gente. Participe conosco aí na sua cidade, como você se encontra. Quanto você gasta com estacionamento rotativo? A Sabrina Poça também está com a gente, obrigado. O Rogério Rodrigues, a Dalva Oliveira está com a gente, a Miriam Ramos. O pessoal está participando. Baixe o aplicativo, acompanhe a Rádio Olé no seu smartphone. Você muito bem informado. Rádio Olé Digital, esse é o Olé News, sempre de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. Olha só, 18 pessoas foram condenadas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul por integrar aí um esquema ilegal de pagamento de seguro-desemprego. Essa situação foi causada por 2 administradores de uma empresa de cultivo de morangos de Vacaria que pagaram indevidamente o benefício a 16 empregados. A sentença do juiz federal Rafael Martins Costa Moreira. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, esse esquema ilegal foi descoberto durante uma inspeção realizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, onde é realizada a plantação de morangos e também na sede da própria empresa. Mesmo recebendo o seguro-desemprego, os servidores públicos teriam encontrado aí os funcionários trabalhando. A equipe também encontrou cadernos de controle de contabilidade com anotações de pagamentos salariais que seriam feitos por fora. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2011 e 2012, os empresários, um homem e uma mulher, ainda teriam omitido o registro de outros 131 empregados junto ao Ministério do Trabalho. Só que diz respeito à concessão ilegal de seguro-desemprego, a fraude teria causado um prejuízo de aproximadamente R$28 mil aos cofres públicos. Em suas defesas, 12 empregados solicitaram a aplicação do princípio, alegando que as quantias recebidas seriam irrisórias. Já os empresários e os demais empregados alegaram que a acusação não seria verdadeira, uma vez que eles não teriam sido flagrados trabalhando na empresa, tendo os fiscais apenas encontrado seus nomes em listas de anotações aleatórias. Os empresários receberam as maiores penalidades. O homem foi condenado a 7 anos e 1 mês de reclusão e terá que cumprir sentença inicialmente em regime fechado. A mulher foi submetida a uma pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Ambos podem recorrer em liberdade. Outros 14 réus receberam penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, porém, eles já foram substituídos aí por penas restritivas de direito que dão prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e pagamento de multa. 2 acusados receberam apenas pena, já que teriam realizado aí apenas um saque mensal do valor disponível no seguro-desemprego. Cabe recurso dessa decisão. Mas olha só que situação, 18 pessoas
sendo condenadas por esquema ilegal de seguro-desemprego em Vacaria. Tá aí então, né? Pessoas recebendo seguro ilegal em Vacaria. O pessoal segue participando conosco aqui do Olé News. Fique à vontade para participar conosco aí na sua cidade. Quanto você paga de estacionamento rotativo? De que cidade você está participando? De que cidade você está falando? Olha, o Wendel Gomes, em São João do Mertite, ele gasta R$3 em 1 hora de estacionamento. R$3 em 1 hora. É a média, o pessoal tem participado conosco, a gente percebe que essa é a média que o pessoal tem repassado aqui para a programação da Rádio Olé Digital. Olha, a gente vai para o intervalo e já volta com mais informações na área da segurança pública. Mas antes, nós vamos trazer apenas 9% dos brasileiros conseguem pagar contas de início de ano. Estudos mostram que aquecimento dos oceanos bateu recorde em 2018. São algumas das matérias que nós vamos trazer aqui no Olé News, edição de sexta-feira, dia 18 de janeiro. Fique conosco, não sai daí. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Visite a Loja Mor, a loja que tem a linha mais completa de produtos camping, praia, churrasco, limpeza e lar. Mor fica a 1 quadra da rodoviária. Telefone 54 2102 2102, ao lado da Infoserve Tecnologia. Mor, bons momentos ao seu lado. Restaurante Terra do Vinho, almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549 9605 8013. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta trazendo informações aqui do Olé News. Você fique à vontade para participar conosco aqui da nossa programação. A gente vai trazer uma informação agora, onde a Vigilância de Saúde de Bento Gonçalves está preocupada com o aparecimento de focos do mosquito da dengue. Vamos trazer essa informação a partir de agora aqui no Olé News. Rafael Vieira, ele que é o coordenador da Vigilância em Saúde de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, os vigilantes da saúde acabaram encontrando nos últimos dias focos de Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, chikungunya, febre amarela também. Encontraram no bairro Cidade Alta, no Botafogo e também no Pumarosa. Coincidência ou não, na zona norte de Bento Gonçalves. Conversávamos agora há pouco fora do ar com o Rafael Vieira. Não se sabe aí, mas essa circunstância já está sendo investigada. Essa situação dos focos estarem voltados principalmente para a zona norte de Bento Gonçalves. Ontem, mais um caso, né, foi encontrado no bairro Cidade Alta. Gostaria que tu comentasse, pessoal que está em casa, está ouvindo, está acompanhando, como proceder, principalmente nessa época do ano, que acaba chovendo, chuvas de verão, né, chuva de verão, acaba ali ficando água parada num poço ou até numa planta. Como o pessoal deve proceder? Muito bem. Então, essa época do ano é uma época considerada crítica
para a questão do mosquito, do Aedes aegypti. O que acontece? Devido ao calor, em função do verão, enfim, até março, então a gente tem esse chamado período crítico, e o nosso clima ultimamente não tem ajudado muito, que faz calor, chove, e isso facilita, ou melhor, propicia não só o desenvolvimento do Aedes aegypti, mas de vários insetos e pragas, né? A orientação acaba sendo sempre a mesma, é uma orientação básica, mas muito eficiente, que é eliminar a água parada. Então, o Ministério da Saúde ele já determina que cada pessoa tire de 10 a 15 minutos por semana, então não é nada, nenhum tempo assombroso, para olhar o seu quintal, o seu pátio, a sua residência e eliminar recipientes com água parada. Baldinhos, pratinhos de vaso de flores, substituir a água, manter piscinas, caixa d'água tampadas. Quem, por acaso, recolhe água da chuva, botar uma telinha na borda do recipiente para realmente evitar o acesso do mosquito à água. É a água que, ao umedecer os ovos do mosquito, vai fazer com que esses ovos eclodam, saiam as larvas, e questão de 7 a 10 dias essa larva está virando o mosquito alado, que é a nossa preocupação. Bom, o pessoal da vigilância aqui já está visitando algumas residências, visitando alguns terrenos que estão aí abandonados. E para quem está em casa, a pessoa que está visitando, ela está devidamente identificada? Como ela está identificada? Até para não levar um susto, né? Ou algum golpista não tentar se passar por agente de saúde e até assaltar a residência. Então, como a pessoa está identificada? Como que a pessoa identifica o agente de saúde? Bom, tanto o agente de endemia quanto o fiscal da vigilância ambiental, todos eles têm identificação. Então, o agente de endemia, ele está sempre portando o colete, o crachá de identificação e um boné, com o logo da prefeitura, com a Secretaria da Saúde escrito no crachá, no boné. E o fiscal sanitário, né, que trabalha, no caso na vigilância ambiental, ele não usa o boné, mas ele também porta o colete e porta a identificação. Se por acaso houver alguma dúvida quanto à identidade do profissional ou até mesmo a idoneidade dessa identificação, será que realmente é uma identificação da prefeitura? Basta ligar no setor de vigilância ambiental, pega o nome da pessoa, a pessoa vai dizer, eu sou Rafael, sou agente, enfim, liga no número 3055-7312 ou 3055-7265, que são os telefones da vigilância ambiental, e pergunta, olha, eu estou com o Rafael aqui na frente da minha casa, ele está se dizendo agente de endemia ou fiscal, enfim, ele é funcionário da vigilância ambiental? Aí o profissional vai responder, sim, pode deixar ele entrar, ou, né, eventualmente não entra, chama a polícia. Então, na dúvida, ligue para a gente, mas todos eles sim estão identificados. Bom, agora os bairros que estão levando mais atenção são os bairros da Zona Norte, mas certamente todos os bairros de Bento Gonçalves receberão aí visita dos agentes, até para identificar o mais rápido possível onde estão esses focos, né, Rafael? Com certeza. O trabalho de verificação dos imóveis, ele acontece durante todo o ano. Então, é um trabalho feito através dos agentes de combate às endemias. Esses agentes são contratados no município atualmente via processo seletivo. Agora, em agosto, inclusive, está encerrando o atual processo. Então, no início do ano, agora abriremos um novo para manter esse serviço. E ele acontece todo ano. Agora, em função dos focos encontrados, de fato, a Zona Norte está sendo um pouquinho mais intenso o trabalho, tanto dos agentes quanto dos fiscais. Então, aquela residência, aquele imóvel que acaba necessitando, digamos assim, um pouco mais de firmeza, então o agente de endemias ele não tem o poder de polícia que o fiscal tem. Então, o fiscal vai lá e, de fato, fiscaliza. Mas esse trabalho ocorre o ano inteiro em todo o município. Bom, falando do processo seletivo, quantos fiscais aí de epidemia serão necessários aí nesse novo processo seletivo que vai ter aí nesse ano? Bom, atualmente nós temos 15 agentes de combate às endemias. É um número relativamente pequeno para o município. Então, para o próximo processo seletivo, claro, a gente vai ter que estudar toda a questão de viabilidade financeira e o próprio piso dos agentes agora foi alterado esse ano,
mas assim, no mínimo manteremos os 15, mas a nossa intenção é ampliar esse número. Tá, então, Rafael Vieira, o coordenador da Vigilância em Saúde de Bento Gonçalves, participando aqui conosco, falando desses focos de Aedes aegypti que foram encontrados no município de Bento Gonçalves e falando da seleção de agentes, de fiscais que terá ao longo desse ano para ajudar o pessoal aí da vigilância a fiscalizar, a orientar a população bento-gonçalvense. Tá, então, não deixe água parada, verifique para evitar aí mosquito da dengue, evite doenças. Olha, o pessoal segue participando conosco aqui em todo o Brasil, com a gente, né, opinando, falando aí da situação do estacionamento rotativo. Quanto você gasta durante 1 hora estacionado na área central de seu município? O Luiz Fernando Hoffman, né, em Venâncio Aires, ele disse que está uma vergonha, estacionamento rotativo é um roubo e a cidade, né, está infestada de barata e as ruas emburacadas. O Jaime Ferrari também está com a gente. Ele diz perto do hospital, em Bento Gonçalves, ele pagou das 13 às 17h25 um roubo. Então o pessoal está participando ainda com a gente. Fique à vontade para falar aí da cidade onde você está falando, né, do referente ao estacionamento rotativo. O Adair Marim está com a gente também, Daniel Froza. Continue participando conosco. Olha, uma outra informação preocupante que nós temos aqui é referente a um dado que preocupa, porque apenas 9% dos brasileiros conseguiram pagar as contas de início de ano. A Alexandra Fiore tem essas informações. A gente vai ampliar aqui no Olé News. Passada a euforia das compras de Natal e das comemorações do Ano Novo, o mês de janeiro exige planejamento. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, revela que apenas 9% dos brasileiros dizem ter condições de pagar as despesas sazonais do início de ano. Entre essas despesas estão IPTU, IPVA e material escolar. A pesquisa ainda mostra que 11% dos entrevistados não fizeram qualquer planejamento. A boa notícia é que cresceu o percentual de consumidores que juntaram dinheiro para pagar essas despesas, saltando de 21% no ano passado para 31% este ano. Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, é preciso disciplina e planejamento, como, por exemplo, avaliar se os impostos devem ser pagos à vista ou parcelados. Para quem já se programou, pagamento à vista é mais interessante, porque os descontos, em geral, são bem maiores do que o que esse consumidor conseguiria caso ele aplicasse em algum tipo de investimento. Para quem não tem o dinheiro guardado, aí o parcelamento acaba sendo a única opção. Eu já faço uma planilha, deixo o controle dessas parcelas programado. Importante destacar que nunca vale a pena pegar empréstimo para pagar à vista. Marcela Kawauchi lembra que 2018 fechou o ano com um índice de inadimplência em alta, 4,41%, o maior crescimento para os meses de dezembro desde 2012. E aí a gente fechou o ano com quase 63 milhões de pessoas com contas em atraso, o que é muito preocupante ainda. Isso reflete os efeitos da crise econômica. Sem emprego, o brasileiro fica com orçamento apertado e dificuldade de pagar as contas. Para esse ano, a expectativa é que o mercado de trabalho comece a se recuperar. Mas ainda assim, a gente vê que a falta de planejamento acaba permeando a vida financeira do brasileiro. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil ouviu 804 pessoas de ambos os sexos acima de 18 anos, de todas as classes sociais, em todas as regiões do país. De Brasília, Alexandra Fiore. Muito obrigado, Alexandra Fiore, pelas informações. Estudos mostram que aquecimento global, aquecimento dos oceanos bateu recorde nesse ano de 2018. Daniel Fagundes. Em 2018, os oceanos atingiram as temperaturas mais altas dos últimos 60 anos. É o que afirmam estudos publicados na revista científica Advances in Atmospheric Sciences na última quarta-feira. Os resultados foram baseados em análises de temperatura feitos pelo Instituto de Física Atmosférica e a Academia Chinesa de Ciências.
Segundo os especialistas, o aquecimento visto nos oceanos em 2018 resultou em um aumento médio de 1,4 milímetros no nível do mar em comparação à média de nível registrada em 2017. A bióloga do Greenpeace, Helena Espíritos, fala sobre uma das principais medidas para diminuir o problema. Uma das coisas que a gente pode fazer, e que é uma das coisas que o Greenpeace pede, é pela diminuição, pelo fim do uso dos combustíveis fósseis. A gente pede para que não sejam abertas novas fronteiras de retirada de combustíveis fósseis, como, por exemplo, das empresas que tentam tirar petróleo perto dos corais da Amazônia, que são um lugar sensível. Quando você retira os combustíveis fósseis e queima eles, você está aumentando esse aquecimento global. Os oceanos armazenam mais de 90% do calor do aquecimento global. Por isso, a sua medição é considerada uma das melhores formas de medir o fenômeno. A alta temperatura nos oceanos causa a diminuição no nível de oxigênio presente neles, o branqueamento e a morte de corais e o derretimento de geleiras. Há também efeitos indiretos, como a intensidade de secas, ondas de calor e riscos de incêndios. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Muito obrigado, Daniel Fagundes, pelas informações, pelo destaque. A gente segue por aqui trazendo notícias e informação à sua disposição. Polícia Federal projeta nefastas consequências com mais armas no país. Diego Brião. Polícia Federal, através de um memorando, projeta que com um possível aumento exagerado de número de armas circulando no Brasil, podem haver, abre aspas, nefastas consequências, fecha aspas. O documento foi assinado pelo delegado Éder Rosa de Magalhães, que é chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo da PF. Na última terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto para flexibilizar a posse de armas no país. Sobre a posse e o porte de armas, o advogado criminalista Cristiano Cruel explica quais são as diferenças existentes entre as duas possibilidades. A posse de arma, ela autoriza que a posse seja feita dentro da residência ou do trabalho do cidadão, diferente do porte de arma. Esse porte é considerado como porte ostensivo, o que significa dizer que a pessoa tem o direito de portar ela na rua. Existem alguns tipos de porte, o porte concedido pela Polícia Federal. Existe também o porte funcional decorrente da profissão, como é o caso dos policiais civis, policiais militares, membros das Forças Armadas, os quais têm o direito de portar uma arma por autorização legal. Ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais é um dos critérios para poder ter a posse de uma arma, segundo o decreto assinado por Bolsonaro. O advogado Cruel esclarece que, por exemplo, quem trabalha na rua sem ter uma unidade física como local de trabalho não pode ter a posse de uma arma de fogo, pois, se tivesse, estaria caracterizando o porte. Não poderá ter direito à posse de armas quem, por exemplo, tiver vínculo comprovado com organizações criminosas, mentir na declaração de efetiva necessidade, agir como pessoa interposta de alguém que não preencha os requisitos para ter posse. De Porto Alegre, Diego Brião. Ok, muito obrigado, Diego Brião, pelas informações, pelos destaques. O pessoal segue participando conosco, opinando. A Mari, ali em São Bernardo do Campo, São Paulo. São Bernardo do Campo, segundo a Mari, R$2 ela fica uma hora estacionada no estacionamento rotativo. O Augusto Rodrigues, do Rio de Janeiro, também está com a gente. Gilmar Fernandes, em Blumenau, Área Azul, Blumenau, Santa Catarina, R$1,35. Ele gasta, em média, R$13,50 por mês. A Miriam Cury, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, uma hora ela paga R$3 para uma hora. Wendel Gomes, em São João do Merte, R$3 a hora. O pessoal segue participando conosco. Quem está comigo também aqui no Olé News, o Ricardo Gomes da Paixão Gomes, Santa Catarina, R$4 uma hora. Olha, para preço abusivo. A Mari Barbosa, em Três Corações, Minas Gerais. Olha, cada cuide de suas coalhas amassadas, banheiros de fora de casa, geladeiras, freezer,
piscinas móveis nas imobiliárias. Não entendi aqui. A Mari Barbosa está participando conosco em Três Corações, Minas Gerais. Você pode detalhar mais o que você quer falar aí, Mari? Mari Barbosa em Três Corações, Minas Gerais, para a gente ampliar também essa informação aqui no Olé News, edição dessa sexta-feira, dia 18 de janeiro. Olha, caminhoneiros revelam medo aí de assalto e também insatisfação com custos. A Larissa Mantovan tem os destaques. Caminhoneiros revelam que temem pela segurança nas estradas. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta semana, 64% dos profissionais acreditam que assaltos e roubos são a maior dificuldade encontrada. Quase a metade já recusou o trabalho pelo risco no trajeto e 7% já tiveram o veículo roubado pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. Outro fator apontado como negativo são os custos com combustível e ainda a má qualidade das estradas. Segundo o coordenador de Estatísticas e Pesquisas da CNT, Jefferson Cristiano, essas condições, já observadas em pesquisas anteriores, prejudicam o trabalho dos caminhoneiros. Essa sensação de insegurança é algo que tem piorado ao longo dos tempos. Em relação à infraestrutura, a própria Confederação também realiza a pesquisa CNT de rodovias. Percebemos também aí que em torno de 60%, 65% das nossas rodovias apresentam algum tipo de problema. São problemas que vêm sendo trazidos ao longo dos anos e, infelizmente, percebemos que nada tem sido feito para tentar resolver esses problemas. O coordenador reforça que esse cenário desvaloriza a profissão e acrescenta ainda que toda a sociedade é prejudicada. Esses profissionais que vivem, né, da profissão, não tem como se manter, né, com os preços cada vez mais de frete que não cubra esses gastos, né? Então ele, de alguma forma, ele vai ter que repassar isso na frente em algum momento, e isso faz com que até mesmo na ponta mesmo, aquele produto que vai estar na prateleira cada vez esteja mais caro, fruto da necessidade de você ter a cobertura dos custos aí que só aumentam. A pesquisa CNT ouviu pouco mais de 1.000 caminhoneiros entre agosto e setembro do ano passado. 67% dos entrevistados são autônomos. Os dados revelam que a idade média dos profissionais é 45 anos e o tempo médio na atividade de 19 anos. De Brasília, Larissa Mantovan. Ok, muito obrigado, Larissa Mantovan, pelas informações, pelos destaques. Falando essa situação dos caminhoneiros que estão preocupados com roubos e assaltos nas estradas brasileiras. Grupo criminoso que assaltou bancos e matou o gerente é denunciado no Rio Grande do Sul. Priscila Pasco tem as informações. O trio que assaltou o Banco do Brasil e do Banrisul no interior do Rio Grande do Sul em dezembro do ano passado foi denunciado nesta semana. O fato ocorreu no município de Ibiraiaras, no norte do estado. O gerente de um dos bancos acabou sendo morto a tiros. A ação movida pelo Ministério Público Gaúcho pede, além da condenação dos indiciados, o valor da reparação dos danos causados pelos assaltos. Os 3 são denunciados, entre outros crimes, por associação em organização criminosa armada, latrocínio e tentativa de homicídios qualificados. O promotor de justiça, Felipe Lisboa Barcelos, comenta que o nível de planejamento do grupo chama atenção. São vários integrantes e o último fato em que se pede a condenação é de organização criminosa. E justamente por isso, pela prévia organização, levantamento de local, estudo das rotas de fuga, levantamento prévio de onde o veículo que realiza a segundinha que eles colocam, foi o primeiro a ser preso, vai estar, em que horário ele vai estar, já para facilitar a fuga, a rota de fuga, onde eles vão deixar mantimentos para aguardar o cerco policial. É algo bem estruturado, bem organizado. Durante o assalto, em dezembro do ano passado, os criminosos obrigaram moradores a fazerem um cordão humano na rua onde ficam as agências bancárias. Entre eles estava Rodrigo Mocelin da Silva, funcionário de um dos bancos que morreu atingido por um tiro. Os demais reféns foram liberados. Em meio às buscas, 6 outros integrantes da organização criminosa foram mortos em confronto com a polícia.
De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações, pelos destaques. Olha, o Luiz Fernando Hoffmann está falando aqui que o Bolsonaro deveria fazer um decreto para apurar irregularidade nas prefeituras do Brasil, na saúde, educação e também na segurança. Para isso, ele foi eleito a investigar as leis de incentivo à cultura e demais. E também retirar IPVA e IPTU, por exemplo. Opinião do Luiz Fernando, está acompanhando aqui a programação. Obrigado pela audiência, querido. Quem está com a gente também é o Luiz Pereira Rodrigues, da IT Construções, em Garibaldi, R$2 a hora. Grande abraço ao Luiz Pereira Rodrigues. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com informações da segurança pública para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na região aqui. Não sai daí, a gente volta já aqui no Olé News. Olé News, Bruno Mesomo. Costumalha Confecções, há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta com o Olé News, trazendo notícia e informação para você. Olha, um foragido pela Brigada Militar foi preso no bairro Maria Gorete, em Bento Gonçalves. Segundo a ocorrência policial, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal na estação rodoviária do município. Ao consultar os envolvidos, Paulo Sérgio da Silva, de 44 anos, estava com mandato de prisão em aberto até 2025 da comarca de Encruzilhada do Sul. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a delegacia e posteriormente ao presídio de Bento Gonçalves. E um homem de 35 anos foi preso tentando furtar um veículo na noite de ontem em Farroupilha. Essa ação aconteceu no bairro Planalto. Conforme informações do boletim de ocorrência, o suspeito abriu o carro, um Apollo com placas de Farroupilha, utilizando uma chave micha. Quando já estava dentro do carro, foi visto pelo proprietário e abandonou a ação, sendo perseguido e detido logo em seguida pela própria vítima. A Brigada Militar foi acionada, em revista encontrou a chave micha utilizada na ação. O homem já tem antecedentes por furto e foi preso, encaminhado até a delegacia, onde foi estipulada uma fiança de R$ 2.500, porém não foi paga, ele foi conduzido ao sistema prisional em Caxias do Sul. E olha, 2 ações criminosas em 25 minutos em bairros distintos terminaram com roubos de um carro e uma caminhonete em Caxias do Sul. O primeiro caso aconteceu no bairro Santa Catarina. Um homem de 45 anos estava chegando em casa, na casa de um familiar, quando foi abordado por 2 ladrões em uma moto. Foi roubado um Renault Scenic. Logo depois, na linha 40, uma vítima de 49 anos havia ingressado na estrada municipal Vicente Menezes, quando foi abordado por 3 bandidos encapuzados e armados com pistola. Os criminosos estavam num Golf de cor escura quando interceptaram este homem. Foi roubado um Honda CR-V cinza, documentos, celular e R$50 da vítima. Ninguém ficou ferido, mas qualquer informação sobre o paradeiro desses veículos deve ser repassada imediatamente à Brigada Militar, à Polícia Militar. E olha, equipes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam diversos produtos eletrônicos em Bento Gonçalves. Durante fiscalização de trânsito na área urbana de Bento, foi abordado o veículo C4 Palas, emplacado em Caxias do Sul. O condutor, um homem de 38 anos, trazia produtos eletrônicos, valor estimado em $4.000, muito acima da cota permitida para os 2 ocupantes do veículo. Produtos de origem estrangeira, origem do Paraguai, sem o devido desembaraço aduaneiro, caracterizam descaminho e são recolhidos. Todos os produtos foram encaminhados à Receita Federal e o condutor vai responder aí o processo administrativo. Estamos com o Olé News, notícia de segurança pública. Olha só, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Caxias do Sul, sob a coordenação do delegado Adriano Linhares, prendeu preventivamente
um dos integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos de veículos, receptação e também extorsão. Conforme o delegado, essa organização atuava em Caxias do Sul e também na região. No dia 10 de outubro de 2018, um homem de 29 anos foi capturado no centro da cidade, né, e na sequência, os policiais se dirigiram ao bairro Morada dos Alpes e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um outro indivíduo de 27 anos, o qual é um dos companheiros das empreitadas criminosas desse preso. Ao longo dos 3 meses, a delegacia vinha investigando a referida organização, que foi responsável por diversos furtos de veículos, furto à residência e também extorsões ocorridas em Caxias do Sul e outras cidades como Antônio Prado, Nova Petrópolis, Garibaldi, Bento Gonçalves e Flores da Cunha. Então este homem acabou sendo preso, né? A polícia acabou prendendo este homem que atuava em organização criminosa de roubo de veículo e roubo de residência, furto de residência, enfim, uma quadrilha especializada. Esse homem, né, sendo o principal articulador dessas ações, foi preso também, portanto, em Caxias do Sul. O pessoal segue participando conosco. Mandar um alô pro Paulo César. O nosso presidente deveria cobrar dos times de futebol, bancos e empresa que devem previdência e também diminuir o rombo. Opinião do Paulo César, que está participando conosco dessa edição também do Olé News. Olha, a Brigada Militar de Bento Gonçalves realizou a prisão de 2 homens, os quais portavam R$ 4.700 em moeda falsa, cheques e documentos de identificação falsificados. Segundo a Brigada Militar, a prisão ocorreu na rua 7 de setembro após ligação recebida pelos policiais, onde 2 homens estariam tentando realizar compras no comércio local com dinheiro falso. Após a abordagem dos suspeitos que tripulavam Honda Fit, os policiais constataram que o documento apresentado por José Nicanor Zimmermann, 47 anos, era falso e que o indivíduo encontrava-se foragido do sistema prisional. Após a averiguação, os policiais localizaram os demais objetos no interior do veículo. José Nicanor estava foragido e possui mais de 30 antecedentes policiais pelo crime de estelionato. E também Luiz Fernando Neumann foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal em Caxias do Sul, onde foi realizado o registro policial. O pessoal segue participando conosco. Olha, quase 64 mil mortes violentas foram registradas no Brasil em 2017. 63.800 pessoas foram mortas de forma violenta no Brasil durante 2017. Esta é a informação que integra o Relatório Mundial de Direitos Humanos. Este documento é produzido pela organização não governamental Human Rights Watch. Esta entidade tem atuação internacional e aborda a situação da violência em cerca de 90 países. O diretor adjunto da ONG Conectas Direitos Humanos, o advogado Marcos Fux, aponta qual acredita ser um dos principais pilares da violência brasileira na atualidade. O sistema carcerário brasileiro hoje registra 730 mil presos, com déficit de 350 mil vagas. Esse é um problema histórico que existe no Brasil e que vem passando de governo por governo e ninguém tem uma agenda positiva, ninguém tem a coragem de enfrentar esse tema com a seriedade que lhe é devida. Na última terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que flexibiliza a posse de armas. Para Fux, esta medida pode ajudar a impulsionar ainda mais a violência no Brasil. Naquela discussão em casal, alguém vai tirar a arma e vai acertar as contas. A criança que vai estar com os amiguinhos em casa vai procurar arma e vai achar. Naqueles momentos de desinteligência, briga entre vizinhos, você vai ter um número enorme de homicídios no Brasil que vão crescer. E quando o assaltante chega na sua residência e sabe que você está armado, ele vai atirar. Então, nós devemos controlar as fronteiras, controlar a entrada de armas ilegais, tirar a arma de quem não tem porte. Ao somar quase 64 mil mortes violentas em 2017, o Brasil registrou um aumento nesta quantidade em relação a 2016. A elevação foi de aproximadamente 20%, de acordo com o que indicam dados da organização não governamental Human Rights Watch. De Porto Alegre, Diego Brião. Muito obrigado, Diego Brião, pelas informações diretamente de Porto Alegre. Olha, o pessoal segue participando conosco nessa edição aqui do Olé News. Olha, o Marcelo Canali está em Belém.
na Paraíba. Grande Marcelo Canali, falando que toda essa violência é muito triste, está muito calor lá em Belém. Obrigado, Marcelo Canali, sempre acompanhando as informações aqui do Olé News. O Adilson Santos, só para esclarecer, os estacionamentos em Volta Redonda funciona assim: a primeira hora é R$4. As demais horas passa para R$3. Um abraço, Adilson Vespasiano Santos. Está conosco em Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, acompanhando em Volta Redonda, trazendo informações do estacionamento rotativo também. É audiência em todo o país. A gente segue por aqui com o Olé News. Mandar um alô para a Salete Tomás, também está com a gente. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência. Olé News, sempre de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. Olha só, informações esportivas também aqui dentro do Olé News, da Rádio Olé Digital. Olha, Grêmio prepara novo aumento para Kahneman. Zagueiro argentino terá salário equiparado a Jeromel. Grêmio despista, mas imprensa argentina coloca Emmanuel Mas a um passo do clube. Direção afirma que o clube vai avaliar o grupo ao longo do gauchão para buscar outros reforços. Ainda informações do Grêmio e Corinthians duelam por vaga na semifinal da Copa São Paulo nesta sexta-feira. Equipes jogam a partir das 21h30 na Arena Barueri. Informações do Internacional: Odair prepara time com Wendel nas laterais para a estreia do gauchão. Restante do elenco realizou trabalho de transição. Ainda, Inter oficializa a contratação de Santiago Trellis. Ex-jogador do São Paulo, centroavante colombiano, vai conceder entrevista nesta sexta-feira. Algumas informações: Inter prorroga contrato de Wendel até final de 2020. São algumas das informações esportivas, algumas das informações do Olé News. Ainda informação aqui que a seleção feminina está intensificando preparação física antes da Copa do Mundo. Alguns destaques aí do Olé News, parte de esportes. Olé News fica por aqui, retorna na segunda-feira a partir do meio-dia aqui na programação da Rádio Olé. Um ótimo final de semana a todos, grande abraço, até mais.